Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente e vamos falar novamente sobre a vacinação contra a Covid-19, porque passou a ter horário estendido. E aí, gente, olha só, aglomeração, muita confusão. Vamos então acompanhar como que foi esse cenário do horário estendido na reportagem de José Porto. Em Cuiabá, a imunização contra a Covid atende pessoas com mais de 25 anos. Uma redução da faixa etária a uma quantidade maior de pessoas para receber a vacina. Para agilizar a campanha, foi implantado um horário estendido, seguindo o mesmo padrão de agendamento. Até sexta-feira, dia 27, a campanha de vacinação em Cuiabá vai funcionar com horário estendido, ou seja, até às 21h, 9 da noite. E a Prefeitura quer imunizar cerca de 9.000 pessoas por dia, isso em 3 polos de vacinação. Os 3 polos são o Senai Porto, com um ponto fixo. No SESI Papa e na UFMT, o atendimento é pelo sistema drive-thru. E a pessoa que vai receber a vacina precisa levar o QR Code do agendamento impresso. O problema que ainda causou filas nessa terça-feira e tumultos na segunda são os faltosos que não comparecem ao agendamento de sábado. A Prefeitura estuda, inclusive, mudar o esquema do fim de semana para otimizar a campanha. É muito desgastante, principalmente para o pessoal que trabalha, porque o sábado, na parte da tarde, não aparece quase ninguém, né? Que são essas pessoas que preferem ir beber do que vir vacinar. E as pessoas do sábado, por terem agenda de sábado, se acham no direito de serem atendidos primeiro que as pessoas agendadas para segunda-feira. Outra complicação que também prejudica a campanha de vacinação na capital são as pessoas que escolhem a vacina pela marca do imunizante. A coordenadora lembra que todas as vacinas salvam e que as pessoas devem ficar atentas aos horários de agendamento para garantir a imunização. Tem alguns postos nossos que não têm determinada vacina, marca de vacina, e aí eles querem vir para onde, por exemplo, aqui é um polo que tem, e vira essa confusão. Então, saiu agendado, é para ir para o polo que foi agendado, toda vacina é boa, é vida, então não pode perder a oportunidade. Já pessoas que sofrem com as perdas por causa da Covid e quem trabalha e enfrenta os riscos de contaminação no dia a dia, sabe da importância e até do privilégio de ser imunizado. Estava bastante ansiosa, né? Graças a Deus está saindo para todo mundo, né? E rezar para acabar tudo isso logo, voltar à vida normal, né? O cotidiano normal. Para você é uma grande esperança receber essa vacina? Com certeza, a gente teve várias perdas, né? Tanto de familiar como as pessoas próximas, né? Muitas pessoas sofreram com isso, né? Então, eu acredito sim que seja uma esperança. É um certo privilégio até poder receber essa imunização. Exatamente, teve muitos que não conseguiu chegar, né, até aqui, né? Estava esperando já, né? Principalmente a gente que trabalha, né? Depende bastante dessa vacina. E eu que pego o transporte coletivo, é bem importante, mas a gente nunca vai deixar de se cuidar, né? Não é porque eu tomei a primeira dose agora que eu vou deixar de usar máscara e ter todos os cuidados, né? Mesmo assim a gente continua tendo cuidado de sempre. Olha, gente, então estamos falando da vacinação contra a Covid. Vou chamar então ao vivo novamente o repórter João Fernandes, que vai atualizar aqui a gente em relação aos números do contágio em todo o estado de Mato Grosso. O João, que todos os dias traz para a gente informações atualizadas, né, sobre os números da Covid. E é importante que você fique atento, viu, com os números, porque em alguns momentos os percentuais acabam baixando. Em outros momentos tem uma elevação e isso que a gente não quer. E mostramos agora, né, a reportagem falando sobre aglomeração, justamente porque muita gente acaba faltando no final de semana. Não está certo isso, hein, gente? Vamos então aos números que o João vai atualizar aqui para a gente. O João, conta para nós. Estão melhores do que no início dessa semana? Qual é o comportamento aí? Olha só, Luciana, nas últimas 24 horas, o estado registrou, infelizmente, mais 16 mortes, ou seja, mais 16 pessoas perderam essa luta, essa batalha
para o coronavírus. Em contrapartida, né, a ocupação de leitos de UTI deu uma reduzida. Ela caiu um pouco mais, está com menos de 54%. Mas isso não quer dizer que as pessoas elas têm que relaxar. Pelo contrário, os cuidados têm que continuar. Para ser mais exato, a gente vê aí, ó, 53,42%. Vou chamar na tela agora os números totais da Covid-19. Aqui em Mato Grosso, falei agora dessa redução na ocupação de leitos de UTI na rede pública, mas olha só como é que está esse quadro da Covid, da pandemia aqui no nosso estado. Olha só, confirmados até o momento, tem 514.097 pessoas contraíram o vírus aqui no nosso estado. Até o momento, pessoas que morreram, né? Pacientes que não resistiram às complicações do coronavírus, são 13.374 pessoas, infelizmente. Pacientes recuperados, 492.377 pacientes recuperaram da Covid-19, o que é muito bom, né? Agora, internados, pacientes internados até agora, 1.114 pacientes ainda continuam se tratando do coronavírus. Em monitoramento, 7.146 pacientes em monitoramento. Agora, lá embaixo, você repara aí, ó, no canto direito inferior, tem ali a ocupação de leitos de UTI da rede pública. Olha só a taxa de ocupação que eu falei agora, 53,42%. Ou seja, menos de 54% é a taxa de ocupação de leitos de UTI, um número bem baixo daqueles que a gente vinha falando, né? Mais de 70, não saía da casa dos 70 e agora diminuiu. Mas, repito, isso não quer dizer que as pessoas têm que relaxar, né? A aglomeração, jamais. A máscara tem que ficar permanente no rosto, não é? Em lugares públicos, principalmente. Acima você vê aí que a taxa de leitos, a ocupação de leitos de enfermaria está com 28%. 28%, caiu também, ficava na casa dos 30%, 31%, agora 28%. Então, para se comemorar aí, já que se é que pode dizer isso, né? A ocupação tem caído bastante aqui no estado, mas infelizmente todos os dias a gente vem noticiando que pessoas estão perdendo a vida, pessoas continuam perdendo a vida aqui em Mato Grosso por causa de complicações do coronavírus. Viu, Luciana? Volto contigo. Oi, João, obrigada, viu, pelas informações. Olha só, no bloco anterior nós falamos aqui sobre o Catani e aí houve uma discussão em relação ao que o deputado havia colocado na porta do gabinete, tá? Então eu vou mostrar para que vocês possam ter uma noção melhor do que a gente está falando. E não é uma crítica não, apenas um telespectador que levantou aqui para a gente e choveu mensagem. Então roda aí as imagens que nós temos aqui em relação a esse vídeo. Olha lá, é o Bolsonaro, presidente da República, vestido de xerife. É isso daí que está na porta do deputado Catani, tá? Não existe nenhum tipo de crime, gente, em relação a isso. O deputado pode colocar lá a comunicação, a identidade visual que bem desejar, defendendo aquilo que ele deseja. Os fetiches dele, ele né? pode realizar todos. Bom, vamos lá então as mensagens, porque nós citamos aqui, nós comentamos, né? E inúmeras mensagens chegaram, então vamos a elas. Bom dia, bancada. Eu sou a favor da vacina, sou a favor da democracia, porém sou contra ladrão e contra quem abusa do poder que está investido no momento. E eu não vejo essas desqualificações no presidente Bolsonaro. Para mim, só do camarada não roubar, ele já tem meu respeito. E não se tem nada a apontar neste caso contra o presidente. Bom dia, bancada. O Kleber fala mal do Bolsonaro. Fala aí um outro que não tem defeito ou é só raiva dele? Daqui a pouco você responde, Kleber Lima. Kleber, por que só o Bolsonaro tem defeito? Porque ele fala a verdade, porque ele não é corrupto, porque ele é do povão, porque ele não é cachaceiro. O dinheiro brasileiro, por muitos anos, foi desviado para outros países, para lavagem de dinheiro. Aí estava tudo bem porque ninguém falava nada. O presidente foi votado para isso mesmo, para quebrar esse discurso do politicamente correto e acabar com a corrupção, onde o país foi saqueado e setores privilegiados, inclusive a imprensa, estão esperneando nossa condição. O presidente é previsível sim, jornalista Kleber Lima, e a perplexidade do professor é a de todos os brasileiros que já acordaram do torpor.
Falam muito de Bolsonaro contra quem vota nele. Infelizmente esquece que quem quer continuar roubando são esquerdas no Brasil. Bom, gente, olha só, mais uma que é a última. Bom dia. Colocar nome de Lula e tatuar o nome do Lula ladrão é normal, todo mundo acha bonito. Mas colocar o nome do Bolsonaro, o melhor presidente que já existiu no Brasil, é errado. Mas gostar do maior ladrão do Brasil é bonito. Gostar de uma pessoa honesta é feio e errado. Inverteram os valores. Adoro essas participações, gente, esses conflitos de ideias, porque é exatamente assim que o Brasil está. Mas só um pontinho aí, uma vírgula, eu diria, né? Tem uma certa confusão, difícil de separar. Por exemplo, quando uma pessoa aponta algum problema em relação àquilo que acha que está errado no que Bolsonaro está fazendo, aí já acusa a pessoa e diz, olha, ela é petista, ela é esquerdista. E assim está continuando. É salutar isso, professor Haroldo? Porque existem diferenças, né? Existem. Acredito que todo brasileiro deseja que a nação vá para frente, mas está difícil de ter um debate político salutar. É porque, na maioria das vezes, quando esgotam-se os argumentos, as pessoas acabam perdendo o objeto da discussão e atingem o sujeito, né? O outro que está ali. Isso é fato, ou parte para a violência, né? A violência nada mais é do que o esgotamento do argumento, né? A violência, a agressão, a intolerância, né? Então, o debate ele só é salutar na medida que você sustenta o seu argumento, a sua tese, em pontos que são extremamente importantes, né? E fortes. O presidente Jair Bolsonaro tem inúmeros defeitos. Inclusive, eu já apontei aqui no programa por várias vezes e não vou elencá-los novamente, né? Mas tem muitas virtudes. Ele simplesmente está fazendo uma coisa que muitos não fizeram porque foram seduzidos, sobretudo, pelo próprio establishment. Establishment é um sistema corrupto, um sistema terrível, em que se autorregula o tempo todo, né? Entre os próprios poderes, na maioria das vezes, com políticos sendo sustentados e sustentando, de certa forma, esse sistema num círculo vicioso, durante anos, por muitos anos, né? Então, ele está tendo coragem suficiente para realmente apontar uma série de problemas. E isso fez com que, sobretudo, instituições que tivessem que ser admiradas, como o próprio Supremo Tribunal Federal, não são. Vocês viram recentemente agora a declaração do Eike Batista, que foi um dos homens mais ricos do Brasil, porque não dizer do mundo, dizendo o seguinte: eu cansei de pagar propina para ministro do Supremo Tribunal Federal. Disse claramente, eu paguei propina, eu dei dinheiro para esses caras. Por que não vem aqui me prender? Por que não vem aqui me prender, eu, Eike Batista? Por que não vem? Porque eu tenho provas disso. Declarações dele. Então, são inúmeros pontos que são apresentados, né? E a sociedade já acordou. A população saiu daquela anestesia profunda, né, de UTI e acordou. Falou, peraí, hoje tem redes sociais, eu não sou idiota. Eu estou vendo, estou acompanhando a corrupção em meu país. Estou vendo que realmente tem algo grave em nosso país, estão tirando as nossas liberdades, destruindo a nossa democracia e não é bem assim não. A gente precisa reagir. É exatamente isso que está acontecendo nesse país. É isso, essa é a leitura que eu faço. Kleber Lima, fique à vontade. Olha, primeiro assim, eu quero só falar que eu só citei o Bolsonaro porque me perguntaram. Eu mesmo não acordo pensando no Bolsonaro, não. Eu tenho coisas diferentes para pensar, né? Aí me perguntaram, um telespectador, se o Bolsonaro não estava criando problema para o Centrão. E eu respondi, com base no noticiário e no que dizem os próprios aliados, né? Uma coisa é ficar aqui batendo palma para o Bolsonaro, outra coisa é ter que administrar os interesses dele lá no Congresso Nacional. Aí a coisa muda de figura, é bem difícil. Imagina a dificuldade dos deputados, dos bolsonaristas, por exemplo, de ter que olhar na cara dos seus colegas e dizer, olha, mas o presidente não falou que ia respeitar a decisão soberana democrática da Câmara dos Deputados? Disse. E aí por que ele continua insistindo nisso? Eu vou explicar para você, Luciana, e para o telespectador. A polarização que a gente vive, ela é boa para o Bolsonaro, porque a polarização ela é maniqueísta. Ela tem que ser simples, ela tem que funcionar o branco contra o preto, o bom contra o ruim, o certo contra o errado. Por quê? Porque é certo e porque é errado. Não tem muito ambiente para o debate na polarização. Polarização, ela é útil ao Bolsonaro porque ela impede as pessoas de discutirem as coisas mais pormenorizadamente,
com mais detalhe, de enxergar outros ângulos. Então, a polarização é uma marca do tempo atual que a gente vive. Infelizmente, não é só no Brasil. Os Estados Unidos passaram por isso, o Reino Unido passou por isso. Aqueles países mais atrasados ali do leste europeu, que aquelas guerras passam por isso. Então, essa é uma característica não só dos países em desenvolvimento, como esse que eu citei, mas até de algumas sociedades já mais desenvolvidas. E a polarização atual que a gente vive, entre você ter sempre que estar... É muito mais simples, né? Você, como eu já disse, falar tá certo ou tá errado, não interessa o porquê, é que nem criança, né? Por quê? Não tem porquê, porque é. Por que você... Porque é. Porque é. Porque é porque alguém falou para mim que é. E aí, na era o acesso ilimitado à internet, essa idiotização, ela acrescenta. A rede social, ela coloca um paradoxo hoje para as pessoas. Ao mesmo tempo em que ela representa um acesso nunca antes visto na história da humanidade, da sociedade às informações, isso é verdade, ela cria também um risco, também nunca antes visto, das pessoas se informarem em fontes inconfiáveis. E aí elas passarem a ter a convicção de que estão certas, porque, olha, mas eu fiz aqui no Google e eu achei, se você entrar no Google agora e perguntar a Terra é redonda ou é plana, você vai achar 100 mil respostas para um e para o outro lado. Você escolhe qual conteúdo você vai utilizar para sustentar o seu ponto de vista. Porque no momento presente que a gente vive, chamado de pós-verdadeiro, o que importa é a crença da pessoa, não é a verdade factual. O que importa é o que você acredita. Se você acredita que está certo não tomar a vacina, você vai achar dezenas de fontes na internet que vão sustentar o seu ponto de vista. Mas isso não significa que você deixou de ser idiota, ou que você não está sendo idiota. Às vezes você está se tornando idiota. Eu estou dizendo você, isso em pessoas de esquerda e de direita que fazem isso. Então, assim, a dica que eu dou, não vá na primeira resposta que você obtiver quando você fizer uma pesquisa no Google. Vá na segunda, na terceira, na 10ª. Aí, se você vê que tem um padrão, que todas elas estão convergindo para um consenso, tudo bem. Agora não pode ter preguiça de fazer essa pesquisa. Não pode ter preguiça de checar uma informação, quando ela chega para você, se ela é verdadeira ou falsa, que tem muita fake news. E a gente embarca, às vezes, nessas mentiras travestidas de verdade, achando que a gente está se informando, que a gente está abafando, mas, na verdade, a gente está reproduzindo um conteúdo inverídico. Para sair da polarização, a gente precisa se dispor a pensar. E se dispor a pensar é sair da obviedade. Posso só dar uma dica em cima do que o Kleber disse, corretíssimo tudo que ele colocou. Para você que quer aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, é só você procurar no Google lá a modernidade líquida. Você vai entender exatamente o que o Kleber trouxe para nós aqui nesse debate. É de um autor muito importante chamado Zygmunt Bauman. Muito bom, por sinal. Tá certo, gente. Mudando um pouquinho de assunto agora, tem um outro cancan, viu, que ainda não terminou aqui em Mato Grosso. Eu estou falando sobre aquele projeto polêmico da pesca, porque teve aí um desdobramento, viu? Talvez aconteça a suspensão daquele projeto de lei. Pelo menos, viu, esse é o pedido do deputado Wilson Santos. Kleber e professor Haroldo. O deputado Wilson Santos, Kleber, diante de tanta polêmica, ele quer que o projeto aprovado, né, que tem autoria, o deputado Max Russi, tenha um intervalo aí de 90 ou 180 dias para começar a ter a validade. Por quê? Porque as regras estariam válidas a partir de agora, do dia 29 de agosto. E o deputado diz, olha, a gente não conseguiu o entendimento aqui e os pescadores não podem simplesmente perder a atividade, perder a renda. Então, ele está apresentando um pedido de suspensão de validade desse projeto de lei de autoria do deputado Max Russi. Pode ser uma alternativa, Kleber, para tentar encontrar aí um denominador comum? Olha, a coisa esquentou lá na Assembleia. As alegações de parte a parte estão criando um alvoroço mesmo e a coisa emperrou porque está difícil sustentar que a lei aprovada obedeceu o rito, que não houve nenhum tipo de tapeação, mas também está difícil provar que não foi, né? Porque, como a gente disse ontem, teve vista, teve não sei o quê. O próprio deputado Avalone, eu até vou pedir para a Verônica Raquel, se ela pode colocar no ar aí um vídeo que ele mandou ontem, que ele está propondo uma solução salomônica, né, como a gente costuma dizer,
que tenta agradar os dois lados, até que se resolva tudo, que é o seguinte: cessar os efeitos dessa lei, por agora, ou aprovar uma lei deixando as coisas como estão até o final da Piracema do ano que vem, ou seja, até o final de fevereiro do ano que vem, para que a Assembleia tenha tempo de reformular essa legislação, de rediscutir isso, para que essa exigência aí do berçário, não é só no Rio Manso que tem berçário de peixe, professor. No Cuiabá tem, no Paraguai tem, no Cochipó, em todos os rios tem. Por que essa lei vai atingir apenas o Rio Manso? Essa é a primeira curiosidade, né? Que as pessoas ficam assim se perguntando, mas por que só aqui? Então, assim, se a tese de preservação ou de proteção do berçário natural do peixe, ela é válida e para o Rio Manso, ela precisa atingir os outros rios também. Vou chamar então o vídeo que você citou aí, deputado Avalone, roda aí para a gente ver. Vamos ver. Como presidente da Comissão de Meio Ambiente, junto com o vice-presidente, o deputado Allan Kardec, nós, a partir de ontem, após a nossa audiência pública, nós estamos articulando para que a gente pudesse ter mais tempo para que esta lei, que foi aprovada de autoria do deputado Max, nós pudéssemos fazer aquelas vistorias, conversar com os ribeirinhos, visitar em loco tanto o Rio Manso como o Cuiabazinho, e ela já entra em vigor agora a partir do dia 29. Então, com a concordância do deputado Max, com a articulação junto com o setor de turismo e aceitando e recebendo o pedido dos ribeirinhos, eu queria aqui destacar o meu amigo Cid, que fez um depoimento emocionado aqui na própria Assembleia. Nós estamos entrando com uma lei que deverá ser aprovada amanhã, para que a gente possa ampliar o prazo de início da lei para o início da Piracema, e assim nós ganharíamos até o final da Piracema para que a gente possa fazer os estudos adequados. A reserva pesqueira não é um problema na Assembleia, todos concordavam com ela. O problema é a dimensão dela, o tamanho com que ela foi aprovada, que causou um certo desconforto a ribeirinhos e alguns deputados. Então, portanto, nós vamos dimensionar melhor esse tamanho da reserva, ouvindo os ribeirinhos, ouvindo os deputados, ouvindo a comunidade. Um abraço, e o projeto de lei é de autoria da comissão. Esse Kleber Lima, deu para a gente entender direitinho aí. É isso aí. Então, assim, olha, já que a Piracema está proibido mesmo, então joga a vigência da lei atual para a Piracema, a gente ganha 4 meses para poder rediscutir, fazer todas as compilações, debates que forem necessários, e aí a gente vota uma legislação que não possa sofrer essa alegação de que houve sabotagem, de que não está certo, e que seja mais universal. Como eu estava dizendo antes, não é só no Rio Manso ou no Cuiabazinho que tem berçário de peixe, em todos os rios tem. Né? Então é preciso que a norma se aplique a todos os rios de Mato Grosso. Professor, essa saída pela culatra aí que o deputado Wilson Santos encontrou foi logo após aquela audiência que aconteceu na segunda-feira. A audiência essa que deveria ter acontecido antes da aprovação do projeto. Essa audiência na segunda durou umas 3 horas, e aí que o deputado encontrou talvez essa alternativa. É uma alternativa boa, a meu ver, né? Porque veja bem, você vê que quando prevalece o bom senso, né? Que é o raciocínio com base alicerçado na sabedoria e na proporcionalidade, as coisas acontecem e boa parte das pessoas acabam acatando e entendendo que isso é bom para a maioria. E é assim que tem que funcionar. Até então nós tivemos aqui 2 lados brigando, cada um puxando a sardinha para o seu lado, o Max Lúcio de um lado, a Nilma do outro, com relação à preservação de um lado dos ribeirinhos, da vida econômica dos ribeirinhos, do outro lado com relação à questão do meio ambiente, quer dizer, não tinha liga ali, é um problema sério. Então aparece alguém para poder apresentar uma terceira via, uma outra alternativa que realmente vai, no mínimo, ganhar tempo para raciocinar sobre o problema, né? Para que se haja com inteligência e haja, sobretudo, com justiça com relação a essa situação. Eu acho que a forma com que foi apresentado, inclusive pelo Avalone ontem, essa questão das vistas, né, os pedidos de vistas pelos deputados, mudou completamente o discurso,
mudou completamente o discurso, porque eles tiveram tempo, sim, de apreciar o projeto. Isso é muito importante, porque até então tudo tinha sido colocado como se houvesse má fé mesmo nessa questão do substitutivo. Mas me parece que não é bem assim a história. Bom, como não se tem transparência nessa história toda, por menos por enquanto, porque um fala uma coisa, o outro fala outra, pelo menos tempo nós teremos suficiente, nós, os deputados, terão suficiente para poder tentar achar aí o melhor caminho que possa preservar os dois lados, tanto os ribeirinhos quanto o meio ambiente. Tá certo, professor. Olha só, vou para uma mensagem aqui rapidinho, tá, gente? É importante aí dar espaço para você que está pedindo tanto, porque não para de chegar mensagem aqui, viu? Bancada, vocês estão comendo carne, eu não. Tá botando gasolina R$7? Eu tô. O óleo está quanto? R$7. Está comendo feijão? Está empregado? Eu não. Enfim, esse governo está matando os brasileiros de fome. Só pensa em rejeição e se esquece a economia. Acredito que ele quis dizer aqui, só pensa em eleição e esquece a economia que move uma nação. Portanto, temos que escolher uma terceira via urgente. É o Tiago Marcelo, daqui de Cuiabá. Nos Estados Unidos existem 9 milhões de desempregados e 14 milhões de vagas. Será que existe esse fenômeno aqui no Brasil? No Brasil, o único que está trabalhando é o presidente e sua equipe. Os esquerdas só estão fazendo politicagens, não fizeram nada além de falar mal do presidente. Bom dia, acho engraçado esse povo defendendo tanto o Bolsonaro. Ele é ladrão como todos os outros e quem perde somos nós, a classe mais humilde. Ele não rouba dos ricos, ele rouba dos pobres. Por isso tem tanto puxa-saco de Bolsonaro. Bando de baba-ovo. Que povo cego, o povo voltou a passar fome, olha o preço das coisas, as pessoas não conseguem comprar mais nada e esse é o melhor presidente? Me poupe, povo cego, alienados. Bom, gente, olha só, fica aí, né, as mensagens também dos nossos telespectadores para você fazer uma reflexão de tudo. Daqui a pouquinho voltamos, viu? Vamos para um rápido intervalo, mas tem mais.